Iniciava-se o ano de 1884 e com ele nascia na Ereira Joaquim Afonso Fernandes Duarte. Filho de Henrique Fernandes Duarte e Maria Pereira Cantante, era o terceiro de 7 irmãos. Dos 10 aos 12 anos, viveu em casa do professor de Alfarelos, de onde regressou com o diploma de instrução primária. O pai detestava as profissões liberais e os empregos do Estado. Fora da lavoura, só engenheiro ou tropa. Mas felizmente o gosto pelas artes era algo intrínseco na genética familiar e Henrique Duarte tinha a paixão pelo teatro. Teria criado na Ereira um grupo cênico que ele próprio dirigia e ensaiava. Afonso Duarte escreveu a comédia intitulada Consequências de Amar, que o pai terá gostado. Perante as capacidades demonstradas, Henrique achou que seria pena desperdiçar o talento do filho e, em consequência, manda-o para Coimbra estudar. Tinha Afonso Duarte 14 anos. Aluno do Colégio Mondego, faz o liceu na José Falcão, sendo que a partir de 1902 reparte o tempo necessário à frequência do liceu com a instrução militar. Na Universidade de Coimbra, realizou inicialmente os estudos preparatórios para ingresso na Escola de Guerra. Todavia, desiste desse propósito para se bacharelar em Ciências Físico-Naturais em 1913. Antes mesmo de acabar o curso, em 1912, publica O Cancioneiro das Pedras, ano em que com Nuno Simões, Branquinho da Fonseca e Vitorino Nemésio funda a revista Rajada. Em 1914, ano em que publica Tragédia do Sol Posto, foi nomeado professor no Liceu de Vila Real de Trás-os-Montes, permanecendo poucos meses, pois no ano seguinte, 1915, vai para Lisboa a fim de frequentar a Escola Normal Superior e em 1916 publica Rapsódia do Sol Nado, seguida do Ritual do Amor. Em 1917 foi nomeado professor do Liceu Gil Vicente e pouco tempo depois, por via da Grande Guerra, é mobilizado para a Escola de Oficiais Milicianos de Artilharia de Costa. O fim da guerra devolveu-o à vida civil. Com uma traiçoeira e terrível doença que quase o inutilizou, ainda que com sequelas superou a doença. Num exemplo magnífico de força de vontade, demonstrou que um homem pode quando sabe querer. Em 1918 termina a licenciatura e regressa a Coimbra, sendo nomeado no ano seguinte professor da Escola Normal Primária de Coimbra e chefe de secretaria do Liceu Infanta Dona Maria, transitando em 1924 para o Liceu José Falcão, mesmo ano que com João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca lançam a revista Tríptico. Em 1925, abandona o Liceu José Falcão para desenvolver como professor na Escola Normal Primária de Coimbra uma experiência pedagógica original e inovadora de craveira internacional, tendo realizado notáveis estudos sobre desenho infantil, os quais mereceram referências elogiosas de eminentes especialistas além fronteiras e atingido este seu trabalho elevada repercussão europeia, sendo disso exemplo a exibição de realizações de alunos de Afonso Duarte na exposição do Congresso Internacional de Educação Nova em Locarno. Em 1929, reúne toda a sua obra publicada e inédita em Os 7 Poemas Líricos. Por ser contra o regime de Salazar, em 1932, Afonso Duarte é colocado na situação de adido fora de serviço e compelido à aposentação, continuando a colaborar com diversas revistas literárias. Após 20 anos de silêncio e meditação, em 1947, Afonso Duarte renasce com a publicação de Ossadas, em que Carlos de Oliveira e João José Cochofel afirmam e posteriormente Manuel Alegre subscreve que é uma recolha onde podem ler-se algumas das mais belas poesias da língua portuguesa e que é o retrato em corpo inteiro de um poderoso e singular temperamento criador. Interessa-se também por etnografia e arte popular portuguesa. Prova disso é o trabalho de recolha para a publicação de Um Esquema do Cancioneiro Popular Português, em 1948. Os anos que se seguem são de profícua criação poética, publicando o Postscriptum de um Combatente em 1949. Um ano depois, Sibila, e em 1952 o restante do tríptico de Redondilhas, Canto da Babilónia e Canto da Morte e Amor,
Relativamente a este trabalho último, afirma João Gaspar Simões e Manuel Alegre reitera mais tarde no seu documentário dedicado a Afonso Duarte que se trata dos mais altos, dos mais fundos e dos mais vibrantes cantos da poesia portuguesa desde Camões. Em 1956, sai a primeira edição da sua obra poética, tratando-se da recolha de todos os livros de poesia até então publicados, incluindo o livro inédito Anjo da Morte e outros poemas, contando com o apêndice de Carlos de Oliveira e João José Cochofel, onde estes se assumem como seus discípulos, dizendo: pela vasta influência que exerceu e pelo timbre excepcional da sua obra, não se divisa entre nós nenhum outro poeta que valha tanto o título de mestre. Mestre querido e raro, de versos, de saúde intelectual, de confiança no homem, de amor à terra, de rosas e cantigas, com grandeza bastante para nunca ter menosprezado a juventude dos discípulos. Mestre Afonso Duarte. E a 24 de julho de 1956 é-lhe prestada pública homenagem de dimensão nacional, organizada por comissão de congêneres amigos, poetas, homens de cultura e admiradores, a fim de comemorar os 50 anos de vida literária. Afonso Duarte falece a 5 de março de 1958. No dia seguinte, foi sepultado no cemitério da sua terra natal, Ireira. Aí, Miguel Torga lhe terá prestado uma extraordinária oração fúnebre. Resta-nos a recordação do que foste e o respeito pelos versos que escreveste. E dela e dele tiraremos o lenitivo possível, mas tínhamos-nos acostumado à eternidade da tua presença. Eu posso lá morrer, terra florida.